chamo Havana, sou a formadora responsável pelo tópico de caminhos da formalização e gestão financeira. Sou contadora há aproximadamente 16 anos, e tenho trabalhado aí os últimos 7, 8 anos por organizações sem fins lucrativas e atualmente estou como gestora financeira de uma fundação internacional que trabalha em combater o trabalho escravo moderno no mundo. E aí eu falo trabalho escravo moderno porque análogo à escravidão é um termo exclusivo da legislação brasileira. Bom, e aí nesses últimos anos trabalhei aí com algumas organizações. Posso dizer que a JOR veio aí a partir, né, inicialmente de um contato comigo. Então, vi a JOR nascer e estou muito feliz aí que hoje estou podendo contribuir com essa iniciativa. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas diferenças de entidades sem fins lucrativos e entidade com fins lucrativos. Eu recebi algumas perguntas, mas também acho que quero ouvir vocês um pouco aí, de quem puder falar como que está a situação hoje, contar um pouquinho da história, já que nós somos aqui 6 hoje, então dá para ouvir vocês, até para eu ter uma noção também aí de... Obviamente eu tenho um material preparado, mas quero ouvir vocês aí, quem puder talvez contribuir, falar da onde se faz parte de um coletivo, se já tem aí uma organização com fins lucrativos, sem fins lucrativos, se tem é um profissional independente. Queria ouvir um pouco mais vocês. Então, Eu vou começar. Quer começar? Almir, meu irmão. Pode começar, pode ir aí, vai, filho. Pode começar, Almir. Então beleza, então. Então, eu sou Almir Coelho, sou da cidade de Ariquemes, em Rondônia, e já tem quase 16 anos, né? Vai fazer 16 anos já que eu trabalho com jornal eletrônico. Nosso trabalho é fim lucrativo. A gente trabalha com algumas mídias, mas muito pouco também, tá? A gente está aqui para começar a aprender mais e saber como que consegue mais recursos e consegue mais sobreviver. Aqui na nossa região, aqui em Rondônia, é muito complicado, mas a gente está nessa luta aí. E quero aprender com vocês aí. Vocês vão me levar até onde eu puder chegar. Bom, é só isso mesmo. Muito obrigado. Maravilha. Minha vez, então. Sou Marco Aurélio Jacob, aqui do Tocantins. Sei bem como é que é isso aí, Almir. Não é fácil mesmo. Aqui nossa empresa é com fins lucrativos e nós sempre tivemos dificuldade de conseguir mídias que nos tornassem sustentáveis. A gente acabou apelando para alguns empréstimos, tipo o Pronamp, na época da pandemia. A gente até conseguiu um financiamento do Fundo Emergencial da Google, que nos ajudou, que evitou demitir pessoas, mas a gente reduziu a equipe. Agora nós temos 3 jornalistas e eu, que faço a parte administrativa, comercial e também publico pautas especiais, né, meio ambiente e cultura, que é mais a minha área, e também povos indígenas, que eu também sou documentarista aqui. E sempre é muito difícil lidar com a mídia, tentando ser independente, e mesmo assim buscando os anúncios em governo de estado, assembleia, atividade parlamentar. Então, a gente queria, era, na verdade, se livrar desse tipo de mídia e conseguir ser independente mesmo e não ter nenhuma mídia do Estado, nem nem de outras mídias que possam comprometer a linha editorial, né? Porque a minha sócia é especialista em etnocultura, né? Em etnocomunicação, e né, ela é baiana, mas radicada aqui no Tocantins também. Eu sou paranaense, radicado aqui. E a gente sempre teve muita dificuldade na questão da sustentabilidade. Nós abrimos o site em 2016,
está indo para 8 anos, é um dos sites mais influentes aqui no estado, mas mesmo assim, aqui não tem uma cultura das empresas anunciarem, eles preferem rádio, outdoor e televisão, e não veem a mídia eletrônica como um fator de influência. Na verdade, eles preferem contratar um social media para cuidar das próprias redes e pagar a Google para impulsionar o anúncio do Instagram e Facebook do que fazer parceria com sites, né? Mesmo a gente tentando durante muito tempo ter alguém na parte comercial e no fim agora a gente voltou atrás e tá só eu e minha sócia cuidando dessa parte comercial e tentando fechar parcerias, mas também projetos, né, alternativos, projetos de cultura, documentários, livros, né? A gente produziu 2 livros, documentários e matérias especiais. Então estamos nessa linha também paralela para poder entrar a Aldir Blanc, né, que a gente conseguiu, agora Paulo Gustavo, né, e etc. Estamos tentando. Tá. Vocês são com finalidade de lucro, né, Marco? Sim, é uma LTDA, uma ME Você, limitada. tá, você e mais uma sócia. Sim, Tá, beleza. Tá, eu vou. Como nós estamos aqui em poucas pessoas, eu vou realmente demonstrar o conteúdo, e aí eu vou pausando e dando abertura para vocês fazerem as pontuações, trazer as perguntas, enfim, tá? Mas bom ter esse briefing. Quem mais? Para quem chegou agora, acho que Cássio e Wesley, a gente está fazendo uma rodada de apresentação, da onde que é, se é coletivo, se já é uma organização, se é com finalidade de lucro, sem finalidade de lucro. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou até achando as perguntas que eu tinha mandado para a Jéssica, eu nem vou perguntar todas, mas eu vou explicar um pouquinho como que é a nossa situação hoje. Eu sou o Irisvaldo, do portal de notícias O Pedreirense, em Pedreiras, no Maranhão. Como que é a nossa situação hoje? Hoje a gente tem um MEI quando precisa representar de alguma forma um CNPJ. Somos 3, eu e mais 2 jornalistas, Joaquim e Maíra, e a gente está passando por um processo de mentoria e das nossos objetivos é formalizar em nós 3. E aí a gente está pensando em uma sociedade para os 3 e ainda não, a minha ideia é ter uma resposta hoje, um direcionamento para qual seria o melhor CNPJ para a nossa situação. Uma sociedade entre 3 pessoas. É isso. Wesley e Cássio. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu estou no transporte público, então eu não vou ligar a câmera, tá bom? Não, mas acho que até que daria, mas como está no dados novos, é melhor a gente, né, tentar aproveitar a conexão que pode cair, né? Tá. Eu mandei as perguntas lá para a Jéssica. Nós hoje trabalhamos em 3 também. Mas eu falei para ela que era o nosso trabalho é muito assim voluntário, sabe? É por amor que a gente faz, que é um coletivo de mídia periférica. Então já apareceu algumas situações, nós até participamos agora recente da Expo Favela, que é um evento que acontece em São Paulo, né? E agora ela está sendo regionalizada. E aí teve que fazer um pitch. E aí uma das perguntas era isso, se a gente tinha um planejamento de negócio e se nós tínhamos um CNPJ e nós não tínhamos, né? Então a gente acabou, digamos assim, passando na seletiva por conta desses detalhes. Assim. Então há essa necessidade da gente pensar, né, nessa proposta. Eu acho que essa aula vai ser importante. E para além disso, eu também sou MEI, por ser
jornalista, né, eu abri o MEI para fazer alguns trabalhos pelo meu MEI. Só que aí eu coloquei lá na pergunta para você, como é que a gente consegue equilibrar e encontrar uma certa receita, sabe, para que a gente possa manter. Porque por mais que a gente seja MEI, mas a gente tem aqueles tributos, né, que tem que pagar, que é mensal, né, que é para você poder emitir nota, etc. Só que às vezes nem sempre, como eu posso falar assim, acontece de ter trabalho. Porque como é uma coisa que é você que tem que fazer, então tem vezes que está dando muito bom, tem vezes que está dando muito pouco, e também às vezes a própria questão financeira, né? A gestão financeira que é o grande da questão que eu preciso aprender, é como organizar isso para poder não misturar o que é conta pessoal com conta CNPJ. Seriam essas dúvidas, basicamente. Não sei se ficou claro, mas foi isso que eu mandei para você. Massa. Bom, o Wesley, eu vi que ele contribuiu aqui no chat, e aí acho que, né, fiz ali uma apresentação, mas acho importante dizer que, sei lá, nesses 6, 7 anos que eu tenho trabalhado com organizações sem fins lucrativos, eu trabalhei para um escritório em São Paulo, hoje estou aqui no Recife. Trabalhei, né? Fui contadora ali direta por um período de tempo. Alguns por quase 5, 6 anos, algumas organizações por 2, 3 anos. Depois distribuí esse trabalho dentro do escritório, né, para os assistentes e analistas. Mas posso dizer que fui contadora do Instituto Asmina, fui contadora da Marco Zero, fui contadora do De Olho nos Ruralistas, fui contadora da Ponte Jornalismo, fui contadora da Enóis Escola de Jornalismo. Participei do processo de integração, né, de quando o Alma Preta chegou no escritório. Então, assim, fui professora do módulo de Gestão Financeira e Contabilidade da Universidade Católica aqui do Pernambuco. Então, acho que tenho aqui algumas experiências para colocar para vocês né, desse período que eu trabalhei bastante com essas organizações. E aí, assim, a primeira... e além de trabalhar com as organizações, também tive contato, tenho tido, ali por estar, seja em formação, seja em reuniões, encontros, etc., com financiadores, principalmente pessoal da OAK, Fundo Casa. Hoje eu estou numa outra fundação que não é esse o propósito, mas tive muita oportunidade de conversar de pelo menos ouvir essas pessoas falarem. E acho que, não sei se algum outro colega, se algum outro formador já falou sobre isso, mas hoje, e assim, né, gente, obviamente, eu trago um recorte de uma pessoa que trabalhou, sei lá, com 6, 7, 8 organizações da pauta de mídia independente, enfim. Então, assim, é um recorte, né? Não é o todo. Eu trago aqui um recorte. Acho que é importante ressaltar isso. E a partir desse recorte, o que eu trago de um primeiro direcionamento? Eu percebo que tem muito mais oportunidade dentro do setor sem fins lucrativos, tá? Especialmente para financiamento. Obviamente, nesse processo, né, durante esse período, eu trabalhei com algumas organizações que elas tinham as duas modalidades. A organização com finalidade de lucro e a organização sem finalidade de lucro. Inclusive, essas organizações que tinham as duas modalidades, inicialmente, elas tiveram a organização com finalidade de lucro e depois de alguns anos elas abriram uma organização sem finalidade de lucro, justamente para poder acessar mais possibilidades de financiamento. Só que, obviamente, se você tem duas empresas, você tem mais gasto, né? E aí eu vou começar a falar aqui um pouco sobre isso.
Então, obviamente, se você é uma empresa com finalidade de lucro, talvez você não acesse algumas possibilidades que talvez esteja mais disponível para organizações sem finalidade de lucro. Eu conheço fundações que elas não apoiam organizações com finalidade de lucro. Ponto. Assim, não apoiam. Na primeira conversa já falo, olha, a gente não apoia organizações com finalidade de lucro. Então, acho que de cara, e aí, como eu digo, gente, isso não é um veredito. Isso é uma análise desse recorte que eu trago da minha experiência, tá? Então, acho que aqui é importante falar, eu vou primeiro falar das organizações com finalidade de lucro, e para passar por elas, eu acho importante começar falando da MEI, né? Porque dentro desse recorte, acho que eu já posso dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada CPF é um CPF, cada CNPJ é um CNPJ, independente de qual CNPJ ele seja. Eu vou começar a compartilhar aqui na tela a apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, Acho que sim, né? Pronto. E aí, já de cara, eu quero colocar aqui para vocês alguns conceitos. Deixa eu colocar bonitinho aqui, né? Pronto, que é a apresentação. Bom, acho que a primeira coisa é entender, como diz Caetano, como canta Caetano Veloso, existirmos a que será que se destina. Então, a primeira coisa que é muito importante vocês saberem é qual é a sua finalidade, qual é o seu objetivo com esse CNPJ. Seja da sua MEI, seja da sua empresa, seja de uma organização sem fins lucrativos. Você precisa conseguir entender de forma objetiva qual é a sua finalidade, tá? Então, aqui eu trago alguns conceitos que talvez facilite para a gente entender essa finalidade. O primeiro é, economicamente, somos divididos em setores. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Quem que é o primeiro setor? O primeiro setor é a administração pública. Escola, secretaria. E aí, como que se direciona essa finalidade? A finalidade é pública, assim como a origem e a destinação deste recurso é pública. Então, vamos lá. O que é a origem do recurso público? O governo, ele adquire, né, ele constitui esse recurso a partir de imposto, taxa, contribuição, e ele distribui dentro da sociedade. Então, ele adquire esse recurso de forma pública e ele destina esse recurso de forma pública. Isso é o primeiro setor, apenas o governo. O segundo setor é aquilo que a gente conhece por setor privado, que são as empresas com finalidade de lucro. Comércio, indústria, serviço, MEI, limitada, SLU, Eireli, tá todo mundo aqui no segundo setor. E aí, o que a gente diz sobre o segundo setor? Diferentemente do primeiro setor, a origem e a destinação do recurso, ela é privada. O que significa isso? A origem do recurso, primeiro, é o capital social que o sócio coloca. Na MEI, você pode colocar R$1, R$2, R$10. Tem empresa que coloca R$10.000, R$50.000, enfim. É o que o sócio está colocando para a abertura daquela empresa. Em alguns momentos, a gente escuta, poxa, mas eu não tenho esse dinheiro. Mas muitas vezes você teve que trabalhar, você colocou horas de trabalho ali para poder abrir essa empresa. Se você colocar, não, a minha hora de trabalho é tanto, eu trabalhei, sei lá, 100 horas para abrir essa empresa, isso pode ser o seu capital social. Porque o capital social, ele não é só o dinheiro que você coloca no banco para poder abrir essa empresa, tá? Algumas modalidades de empresa é obrigatório você comprovar que você realmente constituiu aquele capital, mas isso é outra especificidade. Então, a origem do recurso, ela é privada e a destinação desse recurso, ela também é privada, que é a distribuição de lucro. Entendeu? Quem está investindo nesse negócio está investindo com o objetivo de que esse negócio seja sustentável e que esse negócio dê lucro.
Ao final do período, esse lucro vai ser distribuído entre os sócios, tá? O que é o terceiro setor? O terceiro setor, ele é, entre aspas, um misto das duas coisas, tá? O terceiro setor, ele tem a origem do recurso privada, ou seja, ali determinadas pessoas, um grupo, um coletivo, se constitui contra a organização, e ele vai conseguir esse recurso, a origem desse recurso é privada, por quê? Porque ele vem da sociedade civil. Ele vem de uma pessoa que tem um dono. Esse recurso ele tem um dono e ele foi doado ou transferido para essa organização sem fins lucrativos. Quando a gente fala a origem do recurso privado, ele pode ser tanto da sociedade civil, pessoas físicas, pessoas jurídicas, editais internacionais, etc. Mas, porém, contudo, todavia, a destinação desse recurso que você está captando na sociedade civil, ela é uma destinação pública. Ela tem que ter transformação social na sua essência, tá? E aqui também acho importante dizer que, e aí está até negritado aqui, algumas coisas que em hipótese alguma, distribui recursos entre diretoria e staff em caráter de distribuição de superávit. E eu coloco entre aspas, gente, porque esse termo ele não existe na realidade, né? Você não pode distribuir algo que não é seu. Então, aquela diretoria que está ali, ela não é dona daquele recurso, ela não é dona daqueles ativos. Se amanhã ou depois uma organização sem fins lucrativos ela se dissolve, o que ficar precisa ser doado para a sociedade civil, tá? Existem aí algumas modalidades, que, por exemplo, a diretoria não muda. Eu fui contadora de uma organização que era uma organização indígena. E o diretor dessa organização era o cacique, ponto. Ponto, assim. Não vai ter eleição, a gente muda os conselheiros, mas o diretor dessa organização é o cacique, ponto. Acabou. Então, tem alguns formatos que você precisa passar isso para quem vai elaborar o seu estatuto, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, você não pode distribuir aquilo que você não é seu. Aí, agora vamos lá, tentando aqui, né, separar algumas coisas. Quem se remunera dentro de organizações sem fins lucrativos é remunerado pelo trabalho que presta. Da mesma forma que você presta um trabalho na sociedade civil, sei lá, edição, vídeo, pesquisa, se você exerce essa atividade dentro da organização que você compõe, você vai se remunerar pelo trabalho que você realiza e não simplesmente porque você está ali sentado numa cadeira e você é o presidente, tá? Então, esse conceito, ele é o mínimo que a gente precisa para avançar. Então, acho que o que vocês têm que ter em mente, né, para quem, ou seja, ou tá escolhendo a modalidade ou alguma coisa nesse sentido, você precisa tá muito evidente para você qual é a sua finalidade. No final do dia, o que você quer, tá? O que você quer no final do dia. E aí, obviamente, dentro do que você quer, você vai pautar ali dentro da sociedade o que está disponível para você. Pautar dentro do mercado o que está disponível dentro da sua finalidade, tá? Bom, com finalidade de lucro, indo para o segundo setor. E aqui eu vou fazer uma pausa. Alguém quer fazer uma pergunta, manifestar alguma dúvida sobre essa questão da finalidade? Ou podemos prosseguir? Vou avançar. Nessa questão que você fala da distribuição dos recursos, nós somos uma empresa sem fins lucrativos, trabalhamos com mídia periférica. Aí, um exemplo, a gente está com um investidor e vai aplicar um valor. As pessoas que... Nós somos três. Desses três, nós vamos trabalhar, continuar fazendo trabalho, mas a gente vai ter... como é que eu posso tentar te explicar? A gente vai ter agora um ganho e a gente vai eleger isso, vai ganhar X o fulano, X o ciclano, o diretor ganha tanto, o editor ganha tanto. A gente estabelece isso e isso entra dentro da folha. Conseguiu compreender? Consegui. Aí, vamos lá. É legal isso? Tipo assim, tá certo? Pronto. Vou dar um exemplo do maior para o menor, tá?
Aliás, em organizações menores, e aí, gente, tudo que eu vou falar aqui hoje é um conteúdo amplo, mas superficial, tá? Porque quando você abre a portinha e entra dentro de cada organização, seja com finalidade de lucro ou sem finalidade de lucro, cada organização tem ali o seu formato de trabalhar. Então, por exemplo, e aí vamos o que seria ideal e o que é real, né? Idealmente, todo mundo que presta serviço, tirando quem está ali no segundo setor, a gente vou falar sobre isso mais para frente, que é a questão da remuneração do sócio, é uma situação. Quando você está numa entidade sem fins lucrativos, idealmente seria que todos os prestadores fossem CLT, né, empregados dessa organização. Mas, porém, contudo, todavia, é caríssimo você registrar um funcionário CLT numa organização sem fins lucrativos, porque não tem nenhum benefício de folha de pagamento, diferente de uma empresa do Simples Nacional se vai registrar alguém, por exemplo, tá? Então, por exemplo, não sei se você já participou de edital, se você já escreveu um edital. Quando você escreve um edital, você coloca ali quantas pessoas vão ser pagas com aquele projeto, né? Se for CLT, vai receber via salário. Se for PJ, a sua MEI vai emitir uma nota fiscal para o CNPJ da organização sem fins lucrativos. Quando você me pergunta, Havana, isso é legal? A lei diz o seguinte, que você não pode remunerar os sócios em hipótese alguma. Porém, quando a gente fala de remuneração, desculpa, remunerar a diretoria, né? Porém, quando você fala de remuneração de diretoria, é justamente isso que eu falei anteriormente. Você não está remunerando, às vezes, a diretoria, as pessoas que estão fazendo parte ali da organização, por elas ocuparem um determinado cargo. Elas estão sendo remuneradas pelo serviço que elas prestam. Então, eu acho que é muito importante se atentar às perguntas que você precisa fazer para poder encontrar as respostas. A resposta, ela é quase que uma consequência da pergunta que você vai fazer. Então, se você pensa, bom, beleza, eu sou o diretor dessa organização, mas por que eu estou me remunerando? Eu vou me remunerar porque eu vou fazer a edição de todas as pautas, entendeu? De todas de todos os textos. Vou fazer a edição. Então, você vai estar se remunerando por um serviço que você vai prestar. Então, assim, quando me perguntar, é ilegal? O que acontece? Não tem, infelizmente, não está específico, muitas coisas não estão específicas no Código Tributário, ou até mesmo no civil, o que pode e o que não pode, né? Então, a gente vai ali indo um pouco pelo bom senso, entendeu? De como que deveria ser. Por exemplo, quando você está lidando com organizações sem fins lucrativos muito grandes, você não contrata ninguém sem termo de referência, entendeu? Tudo que você vai contratar, se for atingir ali um determinado valor, tudo tem que ser publicado e divulgação aberta. Mas é óbvio, uma organização que é um coletivo de 4 pessoas, no final, né, no dia a dia, é nós por nós, é todo mundo fazendo aquilo ali. Não sei se respondi essa pergunta, tá? Mas provavelmente a gente vai aprofundar isso na pauta dos sem fins lucrativos. Mais alguma pergunta, gente? Vou avançar, então. Bom, Oi, desculpe. Eu tenho assim, eu achei interessante tu dizeres que as empresas com fins lucrativos depois passam a trabalhar, abrir uma fundação sem fins lucrativos, né? Mas daí para abrir a fundação, o instituto, essas coisas, precisa de todo um corpo de diretoria, né? Daí muda todo o escopo, né, da empresa, não muda? então, aí aqui a gente volta no uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
por exemplo, a empresa que você tem com a sua sócia, ela vai continuar lá, intacta. Inclusive, a sua empresa pode prestar serviço para sua organização sem fins lucrativos, entendeu? Havana, isso é conflito de interesse? Na prática, sim. Sim. Mas é isso, assim, o conflito de interesse, ele não é uma coisa ali preto no branco que descreve exatamente o que é um conflito de interesse, especialmente numa organização muito pequena. Numa organização quando se é uma fundação, aí de fato, aí até a legislação é outra, mas a legislação para organizações da sociedade civil é muito comum o diretor a pessoa que ocupa o cargo de diretoria presta serviço para a organização sem fins lucrativos e a empresa dele emite nota e a organização sem fins lucrativos paga a empresa dele. Havana, isso pode dar um problema na CPI? Gente, não está dando até hoje, assim. Eu não vou revelar nomes, mas eu posso dizer, né, quando eu tratar de detalhes, obviamente não vou falar, tal organização faz assim, tal coletivo fez assim. Mas eu posso dizer para vocês com tranquilidade que 99,5% das organizações pequenas funcionam dessa forma. Entendeu? O diretor que tem uma ME, que tem uma limitada, que seja, emite nota fiscal e a organização sem fins lucrativos paga essa empresa. E aí é o que eu disse. Mas isso é conflito de interesse? Depende de quem pergunta, de quem analisa e de quem quer saber o quê. Entendeu? Na prática, nesses 7 anos, é isso que eu tenho visto. Deu problema em auditoria? Todas essas organizações que eu falei, que eu trabalhei, todas eram auditadas. Nenhuma sofreu nenhum problema de auditoria. A não ser que perguntem isso, efetivamente, entendeu? Tipo, olha, o financiador vai chegar para você. Se ele quiser saber isso, ele vai te perguntar. E você diga, olha, a gente é um coletivo pequeno, etc, etc. E aí sim, você precisa fazer uma outra constituição jurídica. Porque um CNPJ é uma coisa, outro CNPJ é outra coisa. É uma conta corrente para esse CNPJ, outra conta corrente para outro CNPJ. São processos completamente diferentes. Mas sim, é possível ser feito, tá? Bom, só talvez passar rapidinho por aqui. Acho importante dizer que MEI é uma empresa com finalidade de lucro. Então, tem gente que fala, eu não tenho empresa, eu tenho MEI. Sim, você tem uma empresa. Bateu o olho, viu um CNPJ, minha gente, é uma empresa. Acabou, tá? Bateu o olho, viu um CPF, é uma pessoa, tá? Todo mundo sabe aqui a estrutura de um CNPJ, né? 2 números na frente, né? Ele é dividido em blocos. O primeiro bloco são, acho que 2 números na frente, o segundo bloco, 3 números, o terceiro bloco, 3 números, barra 1000 contra, 2 no final. Sempre que você vê um barra 0001, você tá vendo um CNPJ, tá? E aqui a gente tem a MEI, que é com finalidade de lucro, a microempresa, ME, que aqui dentro, né, desse formato a gente tem sociedade simples, pura e limitada, EIRELI, sociedade empresária limitada, empresária individual e por aí vai. E empresa de pequeno porte, que é aí a realidade de mais de 50%, muito mais de 50% da população brasileira, que é quem está nesse bloco aqui, normalmente já faz parte desse bloco aqui, até 4 milhões de reais por ano dentro do Simples Nacional. Bom, e aí as características do segundo setor, que é com finalidade de lucro. A constituição se dá por meio de sócio, podendo ser um único sócio ou mais de um. Se remunera via serviço prestado. E aqui, nesse caso, quando você não é MEI, e acho importante dizer isso, quando você não é mais microempreendedor individual, gente, a vida ela fica muito mais difícil, infelizmente. Por quê? Você, inevitavelmente, precisa pagar um profissional de contabilidade, porque todo mês você vai ter que entregar a declaração do Simples Nacional, tem ali os impostos do Prolabore, que depois eu vou explicar o que é para recolher. Então, assim, se você é MEI, a minha recomendação é que você permaneça até que você ultrapasse o limite de 81 mil reais por ano,
tá? Porque deixar de ser MEI não é barato. Infelizmente, não é barato manter uma empresa hoje no Brasil, tá? Seja com finalidade de lucro, seja sem finalidade de lucro. Até porque a gente teve aí e vem tendo um desmonte na legislação trabalhista, onde cada vez mais as pessoas têm sido menos CLT, todo mundo vai tendo que adquirir um CNPJ e ninguém aprendeu isso na escola. Então, realmente fica muito difícil você lidar com essa informação. Esse material, gente, que eu estou divulgando aqui, estou dividindo com vocês, acho que assim, tem muita coisa aqui que, obviamente, eu não vou conseguir sanar de dúvidas, mas isso aqui, né, vai ser disponibilizado para vocês. Guardem. Por quê? Aqui eu acho que o objetivo não é que vocês saiam sabendo de tudo. O objetivo é que vocês, qualquer situação que acontecer, que você tiver dúvida, abre esse material que muito provavelmente ele vai te dar algum direcionamento de com quem você tem que falar, ou pelo menos o que você precisa perguntar, tá? Bom, definição dos sócios, serviços a serem prestados, e aí, gente, aqui tem algumas informações que é isso, ninguém conta pra gente. Quando você coloca, por exemplo, um serviço de consultoria, é muito mais caro pagar imposto sobre esse serviço. Então, por exemplo, o Simples Nacional, ele é dividido em anexos. Tem anexo que você paga 6%, tem anexo que você paga 30%. Então, quando você for falar para quem vai abrir a sua empresa, e aí eu recomendo que seja um profissional de contabilidade, e já vou te passar aqui o porquê dessas etapas, porque assim, às vezes a pessoa fala, me diz aí qual que é o seu serviço. Meu serviço é edição de livros e revistas. Às vezes, tem uma assim, gente, tem uma lista, sem mentira nenhuma, com mais de 1.000 códigos para prestação de serviço do IBGE, tá? Vem de lá essa informação. E aí, às vezes, tem o mesmo serviço que a taxa do imposto é 6% e tem um serviço que é 15% por causa de uma palavra, entendeu? Que no final das contas não vai fazer diferença. Por exemplo, quando você vai fazer parte de um edital, por exemplo, Rouanet, não sei se é o caso aqui, mas posso adiantar que Rouanet não é fichinha, entendeu? Não é bolinho. A Rouanet, tipo, você tem que ter um código específico. Se você diz que vai prestar serviço de assar bolo, ela quer ler o código do serviço que está escrito assar bolo, entendeu? Mas tirando a Rouanet e outros contratos grandes, você pode colocar ali prestação de serviço tal, entendeu? E aí, assim, é uma dica que eu já dou. É uma empresa com finalidade de lucro, que não é uma microempresa individual, já senta com o contador e fala, olha, minha empresa vai fazer serviço disso, isso, isso e isso. Eu quero códigos de baixo imposto. O que dá para a gente fazer? E aí, o profissional ele vai começar a te apresentar, olha, diante do que você me falou, são esses códigos e eles têm essa alíquota. Tá? Então, por exemplo, você vai emitir uma nota de R$1.000, se ela tiver na alíquota de 15%, você vai pagar 15% sobre 1.000. Se ela tiver uma alíquota de 6%, você vai pagar 6% sobre 1.000. Eu acho que é melhor pagar 6% do que pagar 15%, se você puder ter aí esse manejo na venda da prestação de serviço. O pedido de abertura, ele é feito na Junta Comercial do Estado. Então, é aqui que entra o contador, tá? E, gente, tem uma outra coisa que é, abrir empresa não é ter um CNPJ, tá? Tá aqui o CNPJ, você tem uma empresa. Sim, abrir o CNPJ, você tem uma empresa, mas depois disso, só o CNPJ não garante que você vai emitir nota fiscal, que é por onde você vai vender serviço, tá? Então, você precisa, além de ter o número do CNPJ, o profissional, ele precisa cadastrar você no município de origem, preparar uma senha de acesso, preparar o ambiente de emissão da nota fiscal e aí te ensinar a fazer isso, ou ele vai fazer para você. Aí depende do que você está contratando. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque é informação. Vocês trabalham com informação, vocês sabem. Isso aqui é informação. Não, você não... Vana, eu vou conseguir fazer sozinho? Não, não vai.
Sinto muito, entendeu? É igual, é a mesma coisa de precisar escrever uma petição para um juiz. Só quem faz isso é um advogado. Preferencialmente, quem faz isso aqui é um contador. Normalmente, essa galera que, eu abro o CNPJ, te entrega só o CNPJ, ele é um despachante, ele é outra coisa, entendeu? Um profissional de contabilidade, ele vai te entregar o serviço completo. E aí é que tá. Se você não sabe qual é o serviço completo, agora você já sabe. É isso, porque você não vai conseguir fazer sozinho, mas você vai ter condição, pelo menos, de fiscalizar quem está te vendendo um serviço. O processo é feito totalmente por um contador e pela junta comercial. Ao final do processo, a empresa normalmente já está apta a prestar os primeiros serviços e emitir notas. Então, assim, a sua empresa só está apta se ela estiver pronta para emitir nota fiscal. Se ela não estiver emitindo nota fiscal, ela não está apta, tá? Você só tem lá um número do CNPJ. E assim, depois que você tem esse CNPJ, gente, vocês têm 30 dias para pedir enquadramento no Simples Nacional. Se você não pede o enquadramento no Simples Nacional, esse CNPJ vai virar um rolo, porque você vai acabar sendo automaticamente enquadrado em outra modalidade tributária. E assim, se você está chorando em pagar 6%, você vai chorar muito mais, porque esse é 32%. Então, assim, estejam atentos a isso, tá? Outras características. Aqui a Constituição, desculpa. Outras características: proprietário ou proprietários, venda de produtos e serviços via emissão de nota fiscal. Gente, outra coisa importante. Se você tem um CNPJ de uma empresa, pode até ser da sua MEI. Eu recomendo que seja assim, sempre contas diferentes, tá? Se você tem o CNPJ da sua empresa, o que vai passar por esse CNPJ é o que você vende com nota fiscal, tá? Se por alguma razão a sua empresa emitiu serviços sem nota fiscal, por favor, não passe isso pela conta corrente da empresa, porque vai faltar uma perna, entendeu? É o que a gente chama de número capenga no meio da história. Então, assim, se você não vai emitir nota fiscal, o que não é recomendável, né? Porque, assim, como eu sou contadora, tenho um registro e tal, etc., eu tenho que dizer algumas coisas aqui dentro do meu conselho de ética e da legislação fiscal. Então, assim, sempre que você for vender serviços, venda com nota fiscal. E sempre que você for receber, receba na conta da empresa. Se por um acaso você está prestando um serviço sem emissão de nota fiscal, não passe pela conta corrente da empresa, por gentileza, tá bom? Não faça isso. Separem as coisas, tá? Sempre se pergunte, o que que eu estou fazendo? É pela empresa? Então é por aqui. É por conta própria, não vai ser pela minha empresa, então é isso aqui, é minha conta pessoal, tá? E se você for emitir nota fiscal pela sua MEI, dê preferência em receber pela conta corrente desse CNPJ. Por quê? Facilita muito na gestão financeira, tá? Tem uma dúvida. Pode falar. Eu tenho vendido algumas matérias internacionais e recebido pelo PayPal, e eles não aceitam que seja conta de pessoa física. Então, eu estou recebendo pela conta do CNPJ e não estou emitindo nota fiscal para eles. E agora? Pronto. O que que você vai fazer? Até porque não tem como você emitir nota fiscal, porque eles não têm CNPJ. Como que funciona quando você presta? Isso está entrando pela conta corrente da empresa. Isso. Pronto. Primeiro, se for um serviço pessoa física, poderia ir pela sua pessoa física, mas assim, nem recomendo, porque se você fica recebendo muito recurso do exterior, chega uma hora que pode dar um negocinho ali na sua conta, entendeu? Tipo, imposto de renda, essas coisas. Então, o que você precisa fazer? Você precisa comunicar o seu contador e dizer, olha, prestei um serviço para o exterior. E aí, quando você vai emitir a nota, tem um campo que você pode flegar, prestação de serviço do exterior. Em qualquer prefeitura tem isso, tá? E aí, emite a nota sem o CNPJ com o valor e ela é calculada para o seu faturamento do Simples Nacional. Nesse caso, coloca o serviço que é o mais em conta, 6% mesmo, entendeu?
Porque assim, pelo menos, você consegue contar uma história. Ah, Havana, mas já foi. Soma tudo isso e emite uma nota só e diz que ou então emite posterior, não tem problema, entendeu? Mas eu acho melhor emitir. E aí, se você colocar, quando você for emitir a nota, escreve lá, referente valor recebido na data tal. É melhor do que isso do que não ter nada, tá? Principalmente porque você está recebendo pela conta corrente da empresa. Se fosse, é o que a gente fala, assim, é o que eu digo, né? Separa. Mas quando isso está acontecendo dentro das contas correntes do Brasil ali, fica mais fácil de você mapear, né? Internacional, eu acho mais fácil de dar uma situação. Entendeu? E Havana, que situação? Em termos práticos, assim, nunca chegou nada para mim. Ai, Havana, aconteceu isso. O problema é que o Simples Nacional, o governo federal, ele trabalha com acúmulo. Então, sei lá, amanhã ou depois você pode ser desenquadrado, entendeu? Amanhã ou depois você pode receber uma notificação. Seu CNPJ recebeu recursos do exterior. Então, assim, tudo que é recurso do exterior acende uma luzinha, entendeu? Muito mais do que as transações nacionais. Então, esse é o direcionamento. Aqui sobre, ainda voltando aqui para a característica, se você não é uma... Deixa eu ver aqui, afinal... Tá. Depois que você vende os produtos e serviços, como que funciona quando você não é MEI? Se você é MEI, é isso. É sagrado os R$ 70 ali por mês. Não tem jeito, tá? Prestou serviço, não prestou serviço, R$ 70 por mês. E se você não paga, isso vai virando uma bola de neve. Você vai criando uma dívida, tá? Agora, se você não é MEI, como que funciona? Você presta o serviço, emite a nota fiscal, recebe por isso, paga o DAS, paga ali o serviço do contador, etc., mais os custos. E aí depois a gente vai falar mais ou menos sobre os custos mensais disso para organizações que não são MEI. Se você é MEI, você vai pagar o DAS, independente de qualquer coisa, e ao final do período você pode considerar ali, recebi no ano tanto, paguei tanto de imposto, né? Sei lá, os R$ 70, gastei tanto com material de serviço, efetivamente retirei livre X mil reais. É esse valor que você vai declarar no seu imposto de renda. Se você não é MEI, muito provavelmente o contador vai te dar esses direcionamentos de como que tem que fazer, tá? Porque aí já é realmente outros passos. Custo de uma empresa com fins lucrativos. Honorário de abertura da empresa, e aqui é combinar com o contador, lembrando que a empresa ela só está efetivamente aberta quando ela está apta para emitir nota fiscal, tá? Então, fiquem atentos a isso. Mensalidade honorário contábil. Ai, Havana, mas a minha empresa não faturou. Mesmo assim, eu tenho que pagar o contador? Gente, é o mesmo pensamento da conta de luz e da conta de água. Se a água e a luz está ligado na sua casa e você foi viajar 6 meses, vai chegar a tarifa básica. É a mesma coisa. Então, assim, o custo de você ter uma empresa, e mesmo que você não faturou, todo mês o contador ele vai trabalhar, que é entregar a declaração do Simples Nacional, ainda que zerada, e a dar se teve faturamento. Se não teve faturamento, você não paga imposto, tá? Aí você pergunta para mim, poxa, Havana, mas eu sou MEI e mesmo sem ter faturamento, todo mês eu pago R$ 70. Será que não é melhor eu ter uma empresa que não é MEI? Porque se eu não faturo, eu não pago imposto. Aí é que tá o problema. Você não paga imposto, mas você vai pagar os honorários do profissional de contabilidade e você não se livra disso aqui, ó. Taxas municipais. Todo município emite uma taxa para uma empresa que não é MEI. Aqui no Recife se chama... Esqueci. Em São Paulo é a TFE. Aqui no Recife é o CIM, CIM. Então, assim, cada município chega um negocinho aí para você pagar. E aí, uma dica que eu sempre dou, que é não pague nada que chegar... Se você é MEI, não pague nada que chegar na sua casa.
Só o que você tirar do site do governo, sempre.gov.br. Se você não é MEI, não pague nada que chegar na sua casa. Liga para o seu contador e fala, chegou um negócio aqui, devo pagar? Só pague de preferência o que ele mandar para você, tá? Imposto sobre o Prolabore, que é o salário do sócio. Dúvidas? Vou avançar. Operacionalização. Aqui eu recomendo que você conheça o mercado de atuação para qualquer finalidade empresarial, especialmente com finalidade de lucro, uma vez que o objetivo dela é alcançar lucro e distribuir para o seu sócio. E aí, aqui tem um pessoal que me pergunta, Havana, mas a minha empresa, ela é com finalidade de lucro, mas o objetivo é tem objetivo social envolvido. E aí tem algumas pessoas que falam, o que seria o setor 2,5 e tal. Nos Estados Unidos existe. No Brasil só tem um, o 2 e o 3. Não dá. Ou você vai ter que escolher o 2, ou você vai ter que escolher o 3. E aí tem as dores e delícias de cada um, né? O segundo setor é maravilhoso, porque distribui lucro, mas para você distribuir lucro, você tem que ter lucro. O terceiro setor, você não distribui o lucro, mas pode ser que aí, né, dentro desse mercado da mídia independente, talvez você acesse mais possibilidades de captação de recursos. E aí, é isso, né? As dores e delícias de cada um. Vai ter que tomar essa decisão mais estratégica e o que fizer mais sentido para vocês nesse momento. Bom, aqui eu falo um pouco sobre outras fontes de faturamento, como editais e licitações para empresas com finalidade de lucro, tá? Que aí, por exemplo, já é um outro mercado para as organizações sem fins lucrativos. Se você não tiver um perfil muito específico, às vezes você nem é cotado para uma licitação ou para um edital público, diferente da empresa com finalidade de lucro, tá? Talvez aí tenha mais possibilidades para licitação, por exemplo. Só que é isso, você precisa ter essa estratégia bem desenhada, tá? Eu fiquei com uma dúvida, mas assim, mesmo a gente a gente tem que entrar nessa política também, porque é muito complexo, né? São muitas coisas técnicas que a gente tem que aprender, né? A gente precisa também fazer esse capital, esse social também. A gente já faz um trabalho, posso explicar, a gente já faz um trabalho de uma mídia independente, sempre lucrativo, mas a gente precisa declarar isso, tipo assim, olha, esse investimento entrou, mas a gente aplicou esse valor foi aplicado numa ação social X. Tem que declarar também isso, né? Tem que estar tudo declarado. Tipo assim, porque assim, a gente uma caiu, será? Não, entrou o seu assistente automático. Mas ó, vou repetir para ver se eu entendi, porque estava um pouco de ruído no seu áudio. Quando você fala, pelo que eu entendi, você está prestando serviços com a sua MEI, certo? Oi. Pronto, eu vou fazer as perguntas e você me diz se é sim ou não. Quando você disse prestar serviços e declarar, você está falando da sua MEI ou do CNPJ de uma organização sem fins lucrativos? No caso de uma organização. De uma organização sem fins lucrativos. Isso. Pronto. Quando você diz que presta serviço, você está emitindo nota fiscal ou você acessou um edital? Acessamos um edital. Lá tem que colocar para qual é o fim daquele valor, caso seja contemplado. Pronto. Quando você acessa um edital para, enfim, executar um projeto, você presta contas diretamente para o financiador. Esse é o primeiro ponto. Depois que você presta contas diretamente para o financiador, a segunda prestação de contas
que não é bem uma prestação de contas. São as declarações que você precisa entregar para o governo, que aí é o seu contador que entrega, que é a ECD e a ECF, que é como se fosse o imposto de renda para organizações sem fins lucrativos, entendeu? A prestação de contas, ela se dá dessas duas formas, e as declarações. Quando você presta contas para o financiador e quando o seu contador faz ali o balanço no ano, né? Então, por exemplo, 2023 foi feito o balanço de 2022. E aí ele entrega. O que é legal de ser feito, que aí a gente, né, fala um pouco, vai falar mais para frente, mas o que é interessante de ser feito, obviamente, é você prestar contas para a sociedade civil. Postar nas redes sociais, quanto recebeu, como gastou, de uma forma muito simples, assim, às vezes só 4, 5 linhas e posta na rede social, mas isso é só uma estratégia de comunicação, de transparência. Em termos gerais, é isso. Não sei se respondi sua pergunta. Sim, aí no caso, se for agora com o MEI, se eu estiver prestando serviço no MEI, eu tenho um teto que eu alcancei e já passou. Eu tenho que ter, para mim, eu tenho mais algum tipo de benefício, tipo de desconto, igual uma empresa privada, se eu fizer algum tipo de agregação a um valor social, eu vou fazer aqui uma campanha social, sociedade civil, e eu vou ganhar algum desconto ou não? Não existe. Não, MEI, saiu da MEI, é só dor e sofrimento mesmo. Não tem abatimento nenhum, não tem benefício nenhum. É isso, saiu da MEI é pagar contador, 6% de imposto e imposto sobre o prolabore. É isso, assim, mesmo você sendo uma empresa que trabalha para o setor social, você não tem absolutamente benefício nenhum. Você vai ser tratado como uma empresa do segundo setor, tá? O que é péssimo, é muito triste. Mas, infelizmente, é isso. Estamos aqui na expectativa de que seja aprovado até o final do ano o aumento do teto da MEI, né? Porque aí vai ajudar bastante gente nesse caso. Porque quando você sai da MEI, sei lá, você sai da MEI porque faturou 90 mil reais. Um exemplo. Quando você faz a matemática, você está gastando mais, entendeu? E está efetivamente recebendo menos, porque os seus custos aumentam para manter essa empresa. Pode perguntar, Erisvaldo. No meu caso, a minha dúvida é o seguinte: com tudo que você falou, fica meio óbvio que o MEI seria o cenário ideal para a gente. Só que no nosso caso somos três. E o MEI não tem como a gente formalizar a empresa, vamos dizer assim, nos três. O que você poderia sugerir? Porque, assim, eu acho que o caminho das pedras... Pronto. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o chat. Ui. Pronto. Quando você... Vou responder essa pergunta aqui que é mais rapidinha. Quando você paga os R$ 70 da MEI, você já está contribuindo para um salário mínimo de INSS. Quando você não é mais MEI, você só vai contribuir para o INSS se você pagar por isso. Acho que vai dar quase R$ 120 por mês. E aí é por isso que... Depois eu posso até mostrar para vocês a memória de cálculo. Mas essa é a grande vantagem da MEI, entendeu? Porque pelo menos você está contribuindo para um salário mínimo de aposentadoria. Sobre a sua pergunta, Irisvaldo, vamos lá. Existirmos a que será que se destina? O objetivo de vocês três no final do dia é distribuir lucro? De certa forma, sim. A questão é que a gente não tem um lucro risório hoje, né? Que é a realidade de quem está iniciando. Mas, de certa forma, sim. Porque até mesmo para transparência entre a gente, digamos que a gente recebeu um financiamento e, e a gente, para investir no projeto, e um dos projetos é a área comercial, que entre R$ 100 ou que entre 1.000 ou 10.000 dessa área comercial, a ideia é que a gente vai investir também na empresa, na estrutura, mas retire um prolabore da gente também, de forma justa. Pronto, Assim, falou justa divisão. pronto. Então, inevitavelmente, vocês precisam abrir uma empresa
que não seja MEI, né? Até porque se você é MEI, você não consegue fazer parte de outra empresa. Você é apenas MEI, pura e simplesmente MEI. Então, inevitavelmente, vocês vão precisar abrir uma empresa com finalidade de lucro, obviamente, e constituir um termo social, provavelmente com 33,33% de participação cada um. E aí, o valor do Prolabore, cada um pode decidir quanto é, mas pode ser que durante os primeiros períodos não tenha nem como pagar o Prolabore, só vai chegar os impostos para vocês pagarem, né? Que seria essa contribuição do INSS. Agora, se vocês forem, cada um abrir uma MEI e vocês resolverem abrir uma organização sem fins lucrativos, vocês se remunerariam inicialmente, vocês remunerariam a MEI de vocês por essa prestação de serviço. Outra coisa que pode ser feita também, vocês abrem uma empresa, sei lá, Eu coloquei empresa X com 3 sócios, abre uma entidade sem fins lucrativos e a empresa X presta serviço para a entidade sem fins lucrativos, a entidade sem fins lucrativos vai pagar a empresa de vocês pelos serviços que vocês vão prestar. E aí, quando esse dinheiro, essa prestação de serviço, sei lá, vai emitir uma nota de 15 mil reais para a organização sem fins lucrativos, a organização sem fins lucrativos paga a nota fiscal da empresa X, e aí vocês vão pagar todos os custos da empresa, pagar para o labore, e final do ano vai distribuir lucro. Entendeu? Mas é isso, assim, precisa ter essas estratégias bem mapeadas, tá? Eu vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Como você falou, fica cada vez mais claro que é necessário um profissional. Você daria uma consultoria para a gente para estruturar essa nossa situação? Eu não dou mais consultoria, porque é isso, assim, desde que eu comecei a trabalhar para essa fundação, eu não consigo pegar outros trabalhos, mas eu tenho alguns profissionais para indicar, e aí depende, assim, né, do que você precisa de fato. Você, não sei se a Jor talvez já trouxe se isso veio em outros módulos, enfim, mas eu até sugeri talvez fazer um debate mesmo, sabe? Para ouvir organizações de jornalismo com finalidade de lucro, ouvir organizações de jornalismo sem finalidade de lucro, e eles colocarem ali as vantagens e as desvantagens de cada um. Mas eu não sei te dizer se, por exemplo, o que vocês precisariam de consultoria seria uma consultoria com foco estratégico, porque eu não acho que seria uma consultoria financeira, entendeu? Eu acho que é uma Eu acho consultoria. eu acho que seria exatamente fazer isso que você acabou de falar. Abre uma de sociedade, uma de sem fim lucrativo e faz esse balanço. E falar como que faz e ajudar a gente a fazer que a gente não saberia fazer. A consultoria seria exatamente isso. Tanto propor a estratégia como executar com a gente, pelo menos no primeiro momento. Eu estou pensando, talvez, quem poderia ser o profissional, porque é isso, assim, se eu não tivesse com essa fundação hoje, eu com certeza até proporia para a Jora fazer isso. Não, vamos tentar fazer isso em grupo, sei lá, um hackathon, sabe? Estruturar isso inicialmente mesmo. Mas eu posso ver a indicação de uns 2 ou 3 profissionais para talvez apoiar vocês nesse encaminhamento. Eu sei, posso talvez perguntar até pro pessoal da Marco Zero também, como é que foi, se eles têm alguém se algum profissional ajudou eles a fazer essa estrutura. Mas, porque é isso, assim, É realmente difícil. enxergar os 2 cenários, sabe? E aí, quando a gente fala em olhar os 2 cenários, é literalmente ali montar as 2 matrizes de SWOT ou as 2 FOFA, enfim, colocar realmente um método e enxergar isso, né? Mas o que eu tenho para dizer, assim, do que eu tenho acompanhado, obviamente,
é que as organizações que começam têm tido mais êxito quanto a organização sem fins lucrativos. Nem que inicialmente vocês, cada um preste serviço pela sua MEI, acesse editais, entendeu? Vai prestando esse serviço, porque quando você entra, né? Quando você navega, quando você cai na água, você também faz o network, entendeu? Você também tem assim esse acesso a outros momentos, a outras pessoas, a outros financiadores. Então, se eu tivesse que dar uma orientação, a minha orientação inicial é: verifique os editais para organizações sem fins lucrativos da área de jornalismo, porque tem muito, eu vejo muito mais acesso hoje do que para organizações com fins lucrativos, se você não está colocando um capital grande, assim, entendeu? Tipo, é isso, assim. As Vou colocar aqui 100 mil reais para poder desenvolver o plano estratégico, fazer o estudo de mercado, entendeu? com fins lucrativos seriam mais licitações públicas mesmo? E olha, eu vi poucas organizações, até porque eu trabalhei mais com organizações sem fins lucrativos, mas no geral, assim, nesses 5 anos, eu trabalhei com uma organização que acessava a licitação, que era a licitação de pesquisa, de saúde pública, segurança pública. Então, assim, é isso. Muitas organizações que abrem primeiro a organização com fins lucrativos acabam abrindo a sem fins lucrativos, ou então criam dois modelos de negócios diferentes, entendeu? A com fins lucrativos vende pesquisa, vende inteligência, vende outra coisa no mercado, e a sem fins lucrativos acessa edital. É isso, assim, talvez pensar em propostas diferentes, entendeu? Porque quando você começar a listar, você vai ver que tem oportunidade que você consegue acessar pelos dois. E aí você vai fazer, talvez, a matemática, o que eu vou pagar menos imposto. Se eu for vender um curso, por exemplo, você pode prestar serviço, vender curso por uma organização sem fins lucrativos. E aí, o que é a minha dica? Se remunere de forma justa, entendeu? Se remunere de forma justa, porque é isso, vocês estão trabalhando por essa organização. Ai, Havana, a gente pode emitir uma nota fiscal de 50 mil reais? Não. Não, não recomendo, não recomendo. Mas você pode se remunerar ali dentro de um padrão do mercado, entendeu? De um valor justo, tipo, vou me remunerar numa hora de 200 reais a hora, entendeu? Então, é isso, assim, as oportunidades, elas não estão necessariamente ali cravadinhas. E é isso, quando você entra no mundo das organizações sem fins lucrativos, que vocês começam a ganhar corpo, os financiadores, eles vão começar a exigir alguns comportamentos de vocês, entendeu? Por exemplo, vai ter que ter política para dizer como é que funciona, vai ter que ter as deliberações, eles vão cobrar a transparência. A cobrança não vai vir, nossa, por que você está se remunerando em 50 mil reais por mês? A cobrança vai vir de outra forma, entendeu? Quais são os registros, quais são os acordos, quais são as políticas, cadê o código de ética? Então, você vai ter que pensar em tudo isso. Mas não quer dizer que, por exemplo, lá na frente você fale, não, vamos abrir uma organização com finalidade de lucro para vender, para atacar esse nicho de mercado, entendeu? Bruno? Oi, boa noite. A minha dúvida é o seguinte, eu sou MEI, trabalho no MEI, e o meu projeto, ainda não tive nenhum uso formal dele ainda, por enquanto. Mas a minha dúvida é o seguinte, eu na qualidade de MEI, com um serviço estabelecido para, como está o meu agora, de jornalista de edição de jornal diário, eu posso eventualmente utilizar ele como profissional para o meu negócio, para o meu projeto de jornalismo, no caso é um podcast? Pode. Pode, mas vou dar os dois exemplos hipotéticos.
Pronto, vou dar o exemplo daqui do Recife, da Rádio Frei Caneca. Anualmente, a Rádio Frei Caneca solta editais, e aí vamos supor que você consiga colocar, enfim, alguns programas do seu podcast no ar pela rádio. Você pode emitir nota fiscal pela sua MEI, e aí você emitiria a nota fiscal da sua MEI para a Rádio Frei Caneca, sei lá, no valor X do edital que eles colocam. Se você for sei lá, uma organização sem fins lucrativos, e você, sei lá, acessou um edital do Google para poder produzir esse podcast. Então, lá no edital, você vai colocar produção, né? Produção executiva. Sei lá, 5 parcelas de R$ 2.000. E aí a sua empresa vai emitir essa nota. E aí você pode falar, Havana, a minha empresa vai emitir essa nota para quem? Pois bem, sua empresa pode emitir nota para você mesma. Isso é muito comum quando o proponente do projeto trabalha no projeto. Então, você coloca lá, prestador de serviço, Bruno Tadeu, brará, brará, seu CPF na frente, né? Tomador de serviço, Bruno Tadeu, tarará, tarará. Isso é muito comum. Também é muito comum em editais da Rouanet, onde o proponente trabalha no projeto, tá? Então, dentro dessas duas formas, sim. Tanto você prestando serviço pela sua MEI para um terceiro, quanto a sua MEI prestando um serviço para você mesmo, quanto proponente e prestador de serviço. Mas é o que eu digo, sempre confirme com o financiador, tá? Vou avançar. Remuneração dos sócios. Bom, quando você não está ali na MEI mais, Prolabore é diferente da distribuição do sócio. É como se o Prolabore fosse o salário que o sócio recebe por trabalhar na própria empresa, tá? E aí, como que funciona? Normalmente, esse Prolabore é de um salário mínimo, não necessariamente o sócio retira todo mês esse valor, mas é por meio desse valor que ele vai contribuir para o INSS. Se você não emite o Prolabore, se você não se paga no Prolabore, você não vai estar contribuindo para o INSS, tá? Então, o fato de você ter uma empresa e não estar na MEI não quer dizer que você está contribuindo diretamente para o INSS. A distribuição de lucro é outra coisa, tá? Você só pode distribuir uma coisa que você tem. Se você não tem o lucro, você vai estar distribuindo o prejuízo, né? Talvez ali é isso. Ou fazendo empréstimo, ou criando dívidas ali dentro dessa empresa para poder se remunerar. E aí, gente, eu acho que essa é a pergunta, assim. Eu acho que hoje, talvez vocês não saiam com respostas, talvez vocês saiam com mais perguntas. Mas eu, particularmente, né, como uma boa seguidora de Paulo Freire, acho extremamente rico sair com perguntas. Porque se você está conseguindo elaborar perguntas, sinal que você está acessando percepções, né? Então, acho que é isso, assim, espero que vocês saiam com perguntas e que essas perguntas talvez ajudem quando você faz, escreve, anota, enfim, você começa a talvez pensar nas possibilidades, nas alternativas, tá? Dúvidas? Aqui eu apresento, né? Ressalto que cada CPF é um e cada CNPJ é um. Então, acho que é importante fazer esse esforço de separar as caixinhas aí né, de o que é cada coisa. Queria ouvir vocês. Tem alguma dúvida, mais alguma coisa que a gente possa explorar por aqui? A gente tem mais 30 minutos. Eu posso avançar Posso entrar aqui, provavelmente, nas perguntas e respostas. Eu não queria entrar hoje
faltando 30 minutos para a gente encerrar, não queria começar o sem finalidade de lucro, porque sem finalidade de lucro, acho que tem muita coisa para falar. E aí eu proporia a gente entrar nessa pauta amanhã. Mas gostaria de talvez aproveitar esses 30 minutos para ouvir mais vocês e talvez responder mais perguntas ou ajudar a pensar também aí outras possibilidades e alternativas. Se não, vou abrindo aqui os perguntas e respostas também que chegaram. Havana, Pode falar. em relação, uma dúvida aqui, assim, pensando muito no meu formato, né? Eu sou MEI, né? E eu ainda tenho uma certa, assim, ainda estou conhecendo os caminhos para uma organização pequena como é a minha, ter um acesso viável de projeto, né? A gente já teve uma aula interessante aqui, acho que na primeira semana, no primeiro módulo, com a Marco Zero, explicando todo esse processo. Mas eu fico pensando em termos de, eu não sei se você vai entrar nisso mais na frente, mas já me adiantando talvez, é, que tipo de arcabouço a gente estaria falando mínimo para uma apresentação, digamos, competitiva num edital, assim, para um projeto, vá lá, uma temporada de podcast sobre uma temática específica, jornalística, algo nesse sentido, assim, é algo que eu tenho muita dificuldade de encontrar exemplos e que me traz também uma certa, não só insegurança, mas também desconhecimento mesmo para poder investir um pouco mais nisso. Assim. Eu queria ver um pouco mais da tua perspectiva para esse patamar de organização. Pronto. Atualmente você só está participando de editais somente pela sua MEI. Isso, na verdade, é o que eu tenho em perspectiva. Eu ainda não cheguei eu já tentei alguns, mas ainda não cheguei a ter a receber um financiamento, algo desse tipo. Pronto. O meu trabalho, por enquanto, ele não é remunerado ainda. Tá. O que que acontece? Né? E aí acho que a gente precisa saber, a gente parte das informações que a gente sabe, né? Pode parecer óbvio, mas às vezes não é tão óbvio. A MEI, ela pode faturar até R$ 81 mil no ano. Primeiro ponto. Segundo ponto, a MEI, você pode empregar até mais uma pessoa no máximo. Então, assim, quando você contrata uma MEI, você sabe que é uma unidade de pessoa que é responsável por aquilo ali. Ah, Vana, eu posso contratar? Pode. Mas o problema é que quanto o nome já fala, microempreendedor individual. Então, assim, é você sozinho. Então, por mais que você contrate pessoas, o seu fluxo, a sua capacidade de operação, ela não é uma capacidade como, por exemplo, de uma empresa que tem 2 sócios, que tem outras possibilidades no mercado. Então, assim, de cara, isso já não te posiciona tão bem. Por quê? Como você é uma unidade de pessoa, eu já vi isso acontecer. Você já não ser nem considerado, porque o pessoal fala, velho, isso aqui, a MEI é uma unidade de pessoa. É um CNPJ? É um CNPJ. Mas é uma pessoa. A gente sabe que é uma pessoa. Então, tem gente que já nem abre essa possibilidade, inclusive com medo de vínculo empregatício. Eu já vi isso acontecer. De você se candidatar para determinadas vagas, para determinados editais, prestação de serviço. E assim, eles não falam isso abertamente, mas fala, cara, a gente não contrata MEI, porque um dos riscos de colocar uma MEI para um edital é o vínculo empregatício, ou até mesmo para outras vagas de trabalho. Já vi isso acontecer. Então, assim, a depender dos mares que você quer navegar, com a MEI vai ficar mais difícil. Entendeu? Vai ficar mais difícil, porque a MEI, ela te limita. Entendeu? Ela é um limitador. Entendeu? Até ficou bem nas eleições do ano passado,
no debate do segundo turno, o Lula falou isso, ele falou assim, gente, MEI não é emprego. Por quê? E aí, obviamente, não diminuindo a MEI de ninguém, nem ser MEI, mas é isso, assim, a MEI, ela virou uma grande ferramenta para talvez é isso, assim, não registrar as pessoas CLT, entendeu? Então, assim, de fato, para você participar de editais, de uma licitação, eu, assim, vou ficar surpresa se você falar, eu conheço uma pessoa que passou numa licitação para MEI. Entendeu? Porque é isso, assim, se você passa numa licitação, se você passa no edital para prestar um determinado serviço, a depender de uma situação, você pode entrar com um pedido de vínculo empregatício, mesmo tendo sido um edital, porque é isso, a MEI é uma unidade de pessoa. Então, não sei, quero te ouvir também, se você já soube de pessoas que acessaram outras possibilidades, enfim. Mas essa é a minha leitura no mercado, a respeito do acesso da MEI a determinados editais, enfim, oportunidades, entendeu? Fez Entendi. sentido? Ficou claro, fez sentido. E bateu uma tristeza também. Mas é do jogo, eu entendo. Dois tristes já hoje aqui, viu? Sinto muito. Desculpa. Não era a minha intenção. Mas é isso, pelo menos, talvez acho que vocês vão conseguir pensar em outras possibilidades, né? Outras alternativas, que talvez vão vir com o tempo, né? Talvez vão vir com o tempo. Esse eu posso falar porque eu nunca trabalhei, mas a Think Olga, ela tem duas frentes de trabalho, a Think Olga e a Think Eva. Eu não lembro quem veio primeiro, se foi a com finalidade de lucro ou sem finalidade de lucro. Mas é isso, assim, uma empresa é com finalidade de lucro, uma empresa é sem finalidade de lucro. Então, acho que esse é um bom exemplo. E nesse caso é mais fácil porque elas têm nomes diferentes, tá? Tem algumas empresas que elas têm o mesmo nome, muda ali uma sigla, muda um nome fantasia. Mas é isso, assim, acho que talvez dentro desses dois exemplos, ver o que é apresentado no site da Think Eva e o que apresenta, o que está ali no site da Think Olga, porque são duas propostas diferentes. E aí eu sei que uma é com finalidade de lucro, a outra é sem finalidade de lucro. Se não me engano, tá? Acho que vai dar para fazer melhor essa leitura dentro do site. Professora, está me ouvindo? Tô sim, pode perguntar. Então, quem tem as duas entidades, as duas organizações, aqui é CNPJ com finalidade de lucro, é da pessoa que criou aquilo lá e paga o imposto todo mês. A que não tem finalidade de lucro, ela é uma associação, é tipo uma associação que tem um grupo de pessoas lá, que é presidente, vice-presidente, aquelas pessoas. Então, aquilo não é dele. Então, ele pode ser o presidente, o ano que vem troca a presidência e ele já está fora daquilo ali. É assim, só para explicar, para a gente entender. Às vezes a pessoa pensa que eles têm as duas. Eu tenho as duas aqui, sim. Só que uma eu está meio paralisada, né, que é uma sem fins lucrativos, está meio parado, mas a gente está pagando os impostos direitinho, o contador todo mês organiza lá, tem que fazer alteração de estatuto, tem que trocar diretoria, e quando trocar diretoria eu não posso mais ser presidente, porque eu já tenho 4 anos que sou presidente. Aí que eu quero dar uma explicação nisso aí para nós, se puder. Pronto, em organizações menores, Almi, o que acontece é uma troca de cadeiras, né? Às vezes, quem é o tesoureiro vira o presidente, quem é o presidente vai para a secretaria, o secretário vira tesoureiro. Então, normalmente acontece sim essa dança das cadeiras. O que daria para fazer é fazer um estatuto que, assim, não tem limite do presidente se reeleger várias vezes e ficar ali no cargo até que 2/3 da diretoria se manifeste. Mas aí seria uma alteração estatutária.
Eu vou fazer a alteração agora, já, esse mês. Pronto. O que E aí você vai fazer? É a alteração estatutária ou é a eleição da diretoria? eu vou fazer a eleição da diretoria e alterar o estatuto também. O estatuto Pronto. ele é desde 2012, Pronto. ele é Então, antigo. Aí eu já estou procurando. venceu? Hã? Já venceu o Já, prazo da diretoria? já venceu já. Aí eu quero fazer. E outra coisa, a dificuldade nossa aqui também é sobre projeto. Às vezes tem vários projetos, tem proposta de projeto, mas aqui não tem, nós aqui, nosso grupo aqui, não tem pessoas habilitadas que sabem fazer um projeto. Então a gente acaba passando em branco e nunca que recebe nada por causa de projeto. Então, às vezes tem Vocês até. tiveram o módulo de como elaborar projeto? Não, nós não teve. Ah. Eu acho que isso é importante para a gente, né? Às vezes tiver até algum modelo assim, de projeto e tal, para a gente fazer. Nós não temos isso aí. Tá. Ó, posso. Eu não escrevo projeto, mas eu já avaliei projeto. E aí, basicamente, quando você escreve o projeto, ele é dividido ali em etapas e ele tem um limite de caracteres, né? Então você precisa ser muito conciso. Você precisa contar rapidamente a história da organização, o que a sua organização faz, mas assim, é literalmente um marketing, você precisa vender aquilo ali. E aí você precisa estar muito atento ao que está escrito no edital. Entendeu? O que que o edital pede? Então, assim, dica de sobrevivência na selva. Não sente para escrever um edital faltando uma semana para o prazo. Não faça isso. Não faça Então, isso. nossa dificuldade. Aí, pelo menos, nós nunca nem fez nenhum edital ainda, né? Nós tem 12 anos já, nossa entidade aqui tem 12 anos, mas nós nunca conseguimos. 12 anos, não, ela é de 2002. 2002, eu não sei nem quantos anos tem já, não estou fazendo as contas. E ela é antiga. E agora a gente vai fazer a alteração nela, porque eu estou fazendo esse curso aí, às vezes, quem sabe, lá na frente pode ser beneficiado alguma coisa aqui para o nosso estado aqui. Pronto. Ó, tem um, não sei se vocês já tiveram acesso tem um site chamado Prosas. Ele existe só para divulgar edital. E lá vocês podem ver tanto se tem possibilidade para entidades com fins lucrativos e entidades sem fins lucrativos. Deixa eu até pegar o site aqui, se chama Prosas. Vou botar aqui. E tem um outro site também muito bom que se chama Escola Aberta do Terceiro Setor. Tem curso de tudo que você pode imaginar lá e provavelmente deve ter curso de elaboração de projetos. Então, provavelmente por ali você vai encontrar algumas dicas, tá? Tá. Depois você coloca aí os dois sites aí, que a gente vai dar uma olhada. Coloco no site, coloco no chat, desculpa. Eu vou entrar aqui nas perguntas e respostas, que eu recebi as perguntas, e aí já vou colocar aqui posso pontuar e até abrir mais opções aqui para vocês. Qual paga menos imposto ou proporcional à receita que tivermos? No momento é muito pouco, tenho receio de não dar para pagar nem os impostos. Quando o empresário está enquadrado como MEI, o valor é o fixo mensal do DAS. Se não é mais uma MEI, a cobrança de imposto se dá por alíquota fixa, a depender do anexo em que a empresa se encontra no Simples Nacional. A menor alíquota é 6% sobre o faturamento. Quais as oportunidades para o jornalismo formalizado? Se você é um negócio de jornalismo com finalidade de lucro, é importantíssimo trabalhar a estratégia da empresa, público-alvo e possibilidades de vendas de serviço. Nesse caso, recomendo fazer o network ou, se for o caso, contratar uma consultoria de estratégias de negócios. E aí, acho que foi aquilo que eu falei, né? A energia e o dinheiro que você investe antes do negócio ficar pronto. Algum modelo de contrato para a sociedade. Todo contrato social de constituição de empresa deve ser feito por profissional competente, ou advogado ou contador,
que já tem acesso ao modelo ideal a ser registrado em cartório ou junta comercial do Estado. Isso aqui muda de cidade para cidade, estado para estado. Qual o melhor banco para abrir uma conta empresarial para quem está iniciando? Sempre recomendo bancos digitais. Sempre. Porque ou não tem tarifa, ou tem tarifa mais baixa. Se você é uma empresa com finalidade de lucro, qualquer banco. C6, Stone, Nubank. Agora, se você é sem finalidade de lucro, quem eu vejo assim que conseguiu abrir sem muitos problemas foi no Banco Stone, que ele não tem tido taxa. Então, se a organização não está acessando o recurso, talvez seja melhor abrir uma conta corrente num banco digital, tá? Como MEI, posso prestar serviços para o poder público, participar de licitação? Sim. Se você passar, for aprovado, enfim, não tem problema nenhum. Algum problema em ficar um ano sem emitir nota, mas continuar pagando a contribuição mensal? Não, não tem problema nenhum. Posso ter uma empresa com finalidade de lucro, MEI e outras modalidades e estar na diretoria de uma entidade sem fins lucrativos? Sim, desde que separada as personalidades, tá? Se você está numa entidade sem fins lucrativos quanto diretor, você é diretor. Ponto. Se você tem uma empresa, você tem outra conta para sua empresa. E aí, essa entidade sem fins lucrativos que você é diretor também vai funcionar de outra forma, inclusive na gestão da organização. Como emitir notas fiscais e fazer a declaração para a Receita? E aí, aqui eu trouxe duas possibilidades. Se você é MEI, no portal.gov.br, é por lá que você vai emitir nota agora. Anualmente, você vai entregar a declaração anual da MEI, referente que você faturou de serviços no ano anterior. No seu imposto de renda pessoa física, você vai declarar lá na aba rendimentos isentos não tributáveis o que foi ali o valor livre da sua MEI, tá? Se você não é MEI, você vai emitir a nota fiscal no portal da prefeitura da sua cidade. O contador vai fazer a apuração e a declaração mensal, independente de faturar ou não, e mandar o imposto para você pagar. No início do ano seguinte, o contador vai te mandar as informações necessárias para o seu imposto de renda pessoa física. Ele vai precisar fazer a sua DIRF e na DIRF ele vai informar quanto que você retirou de lucro. E aí, provavelmente, você vai precisar informar para ele qual foi a conta, qual foi o cálculo, quanto vocês distribuíram, enfim. Pode ser que ele mesmo tenha feito isso. Bom, e aqui é muito importante entender a sua demanda e conversar com o profissional. O profissional que você vai conversar, inevitavelmente, é o contador. E aí, para ir para essa conversa, eu recomendo que você tenha, talvez, esse material em mãos, justamente para não correr o risco de você nem saber o que você precisa perguntar, né? Eu já vi, infelizmente, eu já vi muita situação ruim de pessoas que se sentiram muito não sentiram transparência, né, na prestação de serviço do profissional de contabilidade. E, infelizmente, isso é muito comum, porque é isso. É um conteúdo muito técnico, né? É um conteúdo, muitas vezes, denso. Então, ele vai falando ali, você vai confiando. Então, foi o que eu disse, assim, acho que esse material é importante para você conseguir dialogar, fazer perguntas e cobrar as prestações de serviço desse profissional. Fico muito triste de talvez não ter trazido aqui as soluções necessárias, mas também é isso, assim, eu trago a partir de uma visão que é isso, de uma profissional de contabilidade que trabalha no terceiro setor, que trabalhou aí, atendeu muitas organizações, né, da mídia independente, não muitas, mas acho que para a quantidade de organizações que eu trabalhava, sei lá, eu atendia 30 organizações sem fins lucrativos. Posso dizer que, sei lá, 8 ou 9 eram veículos de mídia. Meu companheiro é de um veículo de mídia, então, obviamente, eu respiro assim, né? A redação é ao quarto ao lado. Então, eu vejo muito, assim, como funciona, quais são os desafios, quais são as demandas, que é isso, assim, daqui a 6 meses vai acabar
né, o recurso desse edital, e aí começa a questão, né, a questão da captação. Então, assim, acho que a demanda da captação, ela é, sim, um gargalo enorme, né, que é como mobilizar recursos. E o que eu tenho visto nesses últimos anos é, com tranquilidade, tá, gente? Posso falar isso com tranquilidade de que a grande parte dos financiadores da mídia independente, da mídia com, né, da notícia com finalidade social, de seja combater fake news, seja essa questão ambiental, seja a questão do trabalho escravo, que é o que a Repórter Brasil faz, por exemplo, 80% ou mais é financiamento internacional. Ponto. Assim, é financiamento internacional. Este dinheiro ainda não está circulando dentro do mercado brasileiro. Infelizmente. Infelizmente. Quem ganha dinheiro de fato, né, muito dinheiro, são aí essas empresas enormes que a gente conhece, dessas famílias que estão no poder, inclusive político, há muito tempo. Então, assim, o que tem financiado, o que eu tenho visto, né, como eu digo, eu trago um recorte, o que eu tenho visto é financiamento internacional. Quem são esses financiadores internacionais? E aí eu vou falar porque eu posso falar. Open Society é esse financiador internacional. Oak Foundation é esse financiador internacional. Fundação Ford é esse financiador internacional. Deixa eu ver. Samantha, tem mais algum nome aí que você quer trazer que eu não estou lembrada? Enfim. Falou a Ford já? Já falei a Ford. Ford, eu vi você falando Open Society, Repórteres Sem Fronteiras. isso. Acho que tem também alguns fundos, né? Tem o pessoal do IFPIM, do Fundo de Investimento para o Jornalismo, do Fundo para o Desenvolvimento do Jornalismo, né? Os nomes em inglês desses fundos. Acho que eu lembro desses. Ford, Oak. Quem mais, meu Deus do céu? Repórteres Sem Fronteiras. Quem mais? Aí tem que jogar os nomes. O Google. Boa. Ai, gente, outra dica. Agora eu vou dar dicas. Vou dar dicas. Toda essa galera aí que vocês sabem que é mídia independente, que a verdade é que é o concorrente de vocês, os futuros concorrentes de vocês, vai lá no site de todo mundo e vê quem são os financiadores, o logo desses financiadores. E entra no site, entendeu? Entra no site, vê o edital. Muitas vezes entra no contato mesmo com a organização, prepara uma apresentação e assim. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tem gente do Tocantins. Gente, vocês melhor do que ninguém sabe, é isso. COP 2025, vocês vão estar, entendeu? Essa é a região norte como um todo, centro-oeste subindo, norte, muito, né? Os entornos da Transamazônica, todos esses, né, essa região como um todo, ela vai ser o foco da COP 25. Então, assim, vão para os sites mesmo desses. Vai lá, Repórter Brasil, olha lá embaixo. Quem são os financiadores? Ponte Jornalismo, vai lá no site, procura quem são os financiadores. Sempre que vocês verem relatório, projeto, etc., vai lá na aba Apoiadores. Entendeu? E tenta contatar essa galera. Entra pelo site, manda uma apresentação, fala como que eu posso mandar um edital. É literalmente bater na porta dessa galera, tá? Só que é isso, assim, apesar de ser entidade sem fins lucrativos, gente, e aí eu vou falar isso, é isso, né? Gente certa é gente aberta, e eu sou aberta a críticas. Inclusive, depois, se quiser mandar o feedback, Havana, achei que essa abordagem poderia ter sido dessa forma.
enfim. O terceiro setor, né, ele é um mercado. Ai, Havana, mas é com finalidade social, tem transformação social. Tem gente que, se eu falar isso, é capaz de me dar um fecho. Mas assim, gente, é um mercado. Por que que é um mercado? A partir do momento que tem disputa por acesso ao recurso, você cria um ambiente chamado concorrência. Ponto. Entendeu? E assim, a verdade é que não, o mailing dos financiadores, quem apoia projeto, quem coloca dinheiro em projeto, não está rolando em grupo de WhatsApp. Entendeu? Quem tem contato de financiador não compartilha. Tá? Não compartilha. E isso é uma crítica. É uma crítica aberta ao campo. Quem tem contato de financiador não compartilha. E eu falo isso como quem está hoje do outro lado da cadeira quanto Fundação Internacional, o que eu acho muito triste mesmo. Então, assim, se você não consegue acessar esse contato, você não consegue acessar esse recurso, vocês vão ter que dar um jeito aí de hackear. E o único jeito que eu vejo hoje de hackear é pedindo. Ô, fulano, me passa o contato aí do seu financiador que eu queria mandar um e-mail para ele. Entendeu? Pede. Quem sabe essa pessoa até não te ajuda a escrever um projeto, não te ajuda na apresentação, perguntar como é que você fez, entendeu? E é isso. Entra nos sites, pega o contato e fala, eu gostaria... Google Tradutor, gente, funciona super. Google Tradutor dá conta. Vai chegar... Numa reunião, talvez você vai precisar de ajuda, mas no primeiro contato, o Google Tradutor dá conta. Sabe? É literalmente isso, caçar os financiadores. Mas, para você caçar um financiador internacional, você precisa ter na manga, talvez, uma entidade sem fins lucrativos, se ele precisar. Entendeu? E falar, beleza, qual que é o nome da sua organização? Tem organização que apoia com fins lucrativos, mas eu realmente nunca vi, assim, uma Oak, uma Ford apoiar com fins lucrativos. Eu vejo esse pessoal apoiar mais sem fins lucrativos. Pode falar, Erisvaldo. Dessas que você citou, todas exigem uma fase de entrevista, e no caso seria em inglês, porque eu já tive experiências com ICFJ, assim, basicamente tem um correspondente aqui no Brasil, né? A Ford, essas outras, precisa disso também, da parte de uma entrevista em inglês? A Ford tem representante no Brasil. Ou que tem representante no Brasil, Open Society tem representante no Brasil. Ai, gente, outra dica que eu vou dar aqui para vocês. LinkedIn, tá? Atualizem o LinkedIn de vocês. Vão nas páginas desses financiadores internacionais. Vai lá na parte quem compõe a organização, funcionários. Vai conectando com todo mundo no LinkedIn. E viu lá, é oficial de programa, manda uma mensagem no LinkedIn. Gente, o não a gente já tem, entendeu? A gente tem que ir lá colocar a cara para tentar o sim. Então, assim, eu digo isso porque em alguns processos da minha vida eu fiz muito contato pelo LinkedIn e, assim, vocês que estão trabalhando com mídia independente, vocês que estão trabalhando, seja com fins lucrativos, sem fins lucrativos, vai para o LinkedIn ontem, tá? E vai procurando esses nomes que eu falei aqui, vai procurando, porque muita coisa eles divulgam no LinkedIn, tem muita vaga, muito edital bom que vai para o LinkedIn que não chega nas redes sociais, tá? E eu digo isso porque nessa fundação que eu trabalho é muito difícil furar a bolha, porque como é isso, quando você está numa fundação, você precisa seguir alguns padrões. E os padrões de comunicação para vaga, divulgação muitas vezes de termo de referência, entregar um produto legal, porque é isso, assim, às vezes você não acessa um edital, mas você acessa uma prestação de serviço para essa galera e eles já conhecem você, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa não está acontecendo no Instagram, gente. Isso está acontecendo no LinkedIn, tá? E no site dessas organizações. Então, deem uma repaginada, quem não tem LinkedIn tenha, quem tá lá o LinkedIn meio abandonado,
dá uma repaginada, cria esse LinkedIn e vai criando, fazendo esses contatos, alimentando essa rede, compartilhando outras. Outra galera que está com um projeto muito bacana é o Internet Society. Então, a depender aí da frente que vocês estão trabalhando, se tiver pautando internet, etc., tem essa organização também, tá? Então, acho que... E outras fundações, a Rivos, que é uma holandesa, também tem gente no Brasil. Então, eu sei que ano passado eles lançaram um edital grande para a região da Amazônia. Não sei se foi pautada a parte de notícia, eu sei que teve organização que mandou de bonde, assim, sabe? Tipo, uma organização submeteu e trabalhou com mais 4 juntos, assim. Então, estejam atentos a isso. Assim, acho que essa dica do LinkedIn é uma dica preciosa para vocês começarem a fazer esses contatos, de olhar o que está acontecendo e talvez acessar mais fácil do que pelo próprio site. Mas é isso. Tem que construir uma apresentação, né? O seu perfil ali do LinkedIn. Olha como é que tá das outras pessoas, não precisa fazer nada muito original. É isso, entendeu? Olha quem já está aí conseguindo há mais tempo. Bom, para hoje é isso. Amanhã a gente vai aprofundar na parte de sem fins lucrativos, tá? E também a gente vai falar, vou fazer uma apresentação, a gente vai pautar a parte da gestão financeira, que essa eu acho que é importante para todo mundo. Com fins lucrativos, sem fins lucrativos, vai servir para os dois, tá?